maracujá, só que saudável. E aí eu comprei maracujá para tentar fazer. Eu nunca tinha comprado maracujá na minha vida, então vamos ver se vai dar certo. Eu tô indo pra lá, por isso que, enfim, veremos. Whey, só que não tem whey. E aí, a moça também bateu no mixer, ou seja, só pra misturar. Tá aí. Só pra saber se o foco tá funcionando. E agora tá. Só que eu não tinha o mixer, então eu bati no liquidificador e daí ele bateu as sementes, tipo, triturou as sementes, ficou com um monte de pedacinho. E eu também não tinha muitas frutas além de manga e banana. No vídeo a menina mostrava morango, kiwi, ou kiwi, sei lá como é que fala. E é isso. Com a banana ficou bom, banana é docinho. É meio azedo. É bom. Eu acho que com o whey vai ficar mais docinho. Eu só botei leite em pó. Mas é bom pra comer um monte de fruta junto, tendo um molinho, um gostinho a mais. Palhaço. Ó, esse é o Nico. Eu fiquei vários dias sem gravar e aí aconteceram muitas coisas. Uma das coisas que aconteceu foi isso. Foi isso aqui. O Nico. E aí a história do Nico... Não, na verdade a gente tava... Era um domingo, feriado. De finados, acho que é. Finados? Sim, Dia dos Mortos. E aí a gente foi almoçar lá com a família da Júlia, enfim, Tramandaí. E aí no caminho a gente veio conversando que... Tipo, isso era um domingo e no próximo sábado faria um ano que a Belinha tinha morrido, enfim, tinha falecido. A Belinha era a nossa cachorrinha. A nossa cachorra antiga, é. Ela morreu com 16 anos. E tava comigo desde os meus 7. Depois, quando a gente foi morar junto, ela virou a cachorra do Felipe também. E aí iria fazer um ano que ela tinha falecido. E aí ela faleceu por várias circunstâncias. Ela teve problemas de pressão, enfim, a gente teve uma situação bem difícil. E aí a gente veio conversando que fazia um ano que a gente passou por tudo aquilo, foi bem complicado e tal.
E aí quando a gente chega em casa, esse serzinho está desesperado na frente da nossa casa, tipo no portão da nossa casa, e muito desesperado, muito mal cuidado, dava pra ver que ele estava na rua, enfim. Ele tava extremamente assustado. Talvez apareça imagens. Ele tava muito assustado, muito peludo, assim, muito sujo, aquelas tufo de pelo que já tá há muito tempo enrolado, sabe? Que vira uma bola, uma coisa dura. E ele não deixava a gente chegar perto, assim, de medo realmente. Ele latia e chorava, assim, de muito assustado. E olha o amorzinho. Eu só conseguia pensar que se fosse a Belinha, nossa antiga cachorra, que tivesse acontecido alguma coisa da gente se perder dela se perder da gente, eu iria querer muito que alguém pegasse ela e cuidasse dela até que eu encontrasse. Então era isso que eu pensava, assim. E daí eu falei pro Felipe, o Nico foi pra trás da casa do nosso vizinho, da frente, assim, que não tem um portão, e ele foi pra trás. E aí eu falei pro Felipe, sentei no chão, longe do Nico, porque ele não me deixava chegar perto, porque ele tava muito assustado. E eu falei pro Felipe, eu só vou sair daqui depois que a gente pegar ele e botar ele dentro do pátio. E daí a gente ficou conversando sobre e acabamos pegando ele, só que a gente tava com muito medo que ele fosse nos morder, porque ele tava muito assustado, a gente não conhecia, né? Não sabia se mordia, se não mordia. E aí a gente pegou uma toalha assim pra conseguir enrolar ele pra ele não nos morder. E só que quando o Felipe enrolou a toalha nele e pegou ele ficou de boa, tipo, parece que ele relaxou, sabe? Que ele falou, nossa, agora eu tô seguro. E daí, depois disso, ele ficou bem mais de boa, foi se acalmando, ainda ressabiado, desconfiado. Mas ele foi se acalmando e tal, daí a gente postou, divulgou, colocou em vários Instagrams da cidade que são bem conhecidos, assim, que basicamente todo mundo assiste. Veterinários, né? Veterinários, jornalista, enfim. E ninguém apareceu, ninguém, tipo, falou nenhum conhecido de alguém, tipo, parece ser o cachorro do meu vizinho, parece ser o cachorro de não sei o que. Nada, absolutamente nada. E normalmente quando alguém perde o seu cachorro, se posta uma foto do cachorro procurando o cachorro. E não apareceu absolutamente ninguém. E aí a gente automaticamente foi se apegando a ele, porque ele é extremamente bonzinho, ele é muito carinhoso. Tipo, ele é o cachorro perfeito, assim. E aí é muito estranho alguém não querer ele, né? Ele é bem assustado com pessoas. Tipo, ele não pode ver criança, eu odeio criança. E com pessoas assim, quando chega alguém aqui em casa ou ele vê alguma pessoa diferente, ele começa a se tremer e se esconde, tipo, parece que foi maltratado ou algo do tipo, sabe? E às vezes, tipo, eu vou pegar alguma coisa no Mas chão, com a gente, perto dele, ele acha, tipo, o reflexo dele é achar que ele vai apanhar ou algo do tipo, e daí ele sai bem assustado, assim. Mas agora ele já tá muito mais acostumado com a gente. Com a gente ele é muito carinhoso, dele. muito querido. Tipo, olha, essa carinha. Hoje ele tá um pouco abatido porque ele foi tomar vacina ontem e ela disse, a veterinária disse que ele poderia ter reação na vacina, ficar meio cabisbaixo, com febre, e eu acho que é isso que tá acontecendo. Eu já dei um remedinho pra ele, pra febre, mas ele tá meio cabisbaixo. É isso, amanhã faz 2 semanas que ele tá com a gente. E aí a gente deu um nome pra ele de Nico, Niquinho, por causa da câmera Nikon. Da marca de câmera, né? E assim, ele é um amor, um amor. Pessoal. Eu sou o neguinho. Você tá melhorzinho? Passou? Isso era uma coisa que eu comecei a pensar agora quando eu levantei. Meus questionamentos de sempre. Porque aí, e tipo, nossa, a gente precisa de conversações, mas tá com 5 mil. E tem um monte de comentário de gente aleatória. Isso é muito legal. Tipo, eu não sei se eu quero fazer isso. Só que aí também fazer vídeo pro TikTok, pro YouTube, pro Instagram, é muita coisa pra minha cabeça. Tipo, aí eu comecei a viajar na maionese de novo.
que eu faço da minha vida, entendeu? E é difícil, tá bom? Vamos passear? Vamos? Começando a gravar. Vermelho tá gravando. Júlia, olha aqui. Oi. Dá um rec só e vai gravar. Mostra ali, ó, a preparação. Olha aí o hamburguinho. Que lindo. Nico. Ai, é Nico. Aqui nós estamos torrando um pão. Tomando um pouco. Torrando não é a palavra, né? Eu não sei falar. Tostando, Tostando um pãozinho, teremos batata frita, teremos cebolinha caramelizada, maionese já está na geladeira, teremos beiquinho, que depois alguém vai fazer, temos bifes, temos um fogo lá na churrasqueira sendo feito, vamos ter cheddar, que eu não gosto, mas a gente vai ter cheddar para alguém que gosta. Valorizem. Vai ter orgânico. Agora.
rotina em casa e depois quis ficar mais de boa, porque tava muito quente e aí a gente ficou descansando um pouco. E depois a gente resolveu dar uma volta de carro e de repente veio eu até não gravei muito pra vocês, a gente saiu só pra, tipo, sair de casa, dar uma volta. Então eu nem levei a câmera, nada. E aí de repente começou, o céu começou a ficar muito preto bizarro, assim, que fazia muito tempo que eu não via, parecia que tava acabando o mundo. E aí a gente entrou no carro rápido, assim, pra ir embora. Eu acho que de repente até vai estar aparecendo aqui imagens pra vocês. E as ruas, assim, tava todo mundo muito, sei lá, tava com um clima diferente, todo mundo andando muito rápido com os carros tentando ir embora, as pessoas na rua, assim, saindo das casas pra olhar pro céu e todo mundo falando sobre isso. E aí a gente até ficou um pouco assustado, assim, com medo que viesse um vento muito louco. E aí a gente veio rápido pra casa, guardamos o carro e tal, e assim, foi no timing, desabou, assim, a chover muito. Mas foi só chuva, nada demais, eu daí gravei um pouquinho pra vocês da chuva. E aí foi tranquilo, assim, não teve um temporal, era mais uma chuva de verão, eu acho, porque tava muito quente. E aí hoje já amanheceu o dia bem mais fresquinho, mais com um climinha de primavera mesmo. Mas eu queria vir conversar com vocês sobre algumas coisas que foram acontecendo nos últimos dias e semanas. Eu fiquei alguns dias sem gravar e aí a gente contou pra vocês sobre o Nico, né? E no fim o Felipe tava junto e a gente conversou um pouquinho com vocês, contamos um pouquinho da história dele, de como que ele apareceu e como que a gente acabou ficando com ele. E acho que eu queria acrescentar algumas coisas àquilo tudo. No dia que ele apareceu aqui, a gente na hora, né, já tirou foto dele quando ele ainda tava ali na rua, nos fundos da casa do vizinho. E a gente já postou nas redes sociais para tentar encontrar os donos, né? A gente instantaneamente imaginou que ele tivesse um dono, porque ele tem uma carinha assim de cachorro de raça e tal. E por ser muito pequenininho e tal, né, normalmente esses cachorros são cachorro de casa, né? E assim, a gente recebeu muitas mensagens, de verdade, eu acho que a gente nunca tinha recebido tanto comentário, assim, tanta gente respondendo os nossos stories, tanto no perfil do Felipe quanto no meu. E as mensagens, assim, 99,9% das mensagens era do pessoal dizendo que o Nico tinha sido enviado pra gente, que a gente não precisava se preocupar, que ninguém ia aparecer pra buscar ele, porque ele era nosso, que era pra gente ficar com ele e deu. E assim, em nenhum momento a gente falou que pretendia ficar com ele ou nada do tipo, né? Foi realmente o sentimento das pessoas e era unânime, todo mundo falava a mesma coisa. E aí a gente foi ficando com esse sentimento de, será mesmo? Será que era pra ser assim, que ele foi enviado de alguma forma pra gente? Porque é muito difícil pensar que ele foi abandonado, né? Porque a gente imagina que as pessoas são como nós, que elas amam animais e que elas jamais fariam isso. Mas na verdade tem muitas pessoas ruins no mundo, né? E ele tem muitos traços assim de abandono, tem muitos traços de medo de apanhar, sabe? De parecer que ele era maltratado de alguma forma. Talvez até não maltratado realmente, mas fisicamente, mas talvez mentalmente, né? De ameaça, de brigar, sabe? De repente ele parece ser um cachorro que ficava muito na rua, né, que não tinha um contato assim com outras pessoas, que não era conversado com ele, sabe? A gente é muito de estar o tempo todo falando, vamos passear, vamos comer, vamos não sei o que, vamos dormir, vamos deitar, vem aqui, lá. E ele parecia assim não entender nenhuma palavra, sabe? Então parecia ser, apesar de ele ser muito inteligente, ele já em 2 semanas já tá assim voando, né? Mas parecia realmente que não era estimulado, assim. Então é muito estranho pensar que um cachorro tão querido, tão bonzinho, ele é realmente, cara, ele é muito amoroso. Quando as outras pessoas assim de fora aparecem, vizinhos, amigos, familiares querendo conhecer ele, ou que a gente leva ele para os lugares que a gente vai,
ele fica muito assustado, assim, mas por ser pessoas diferentes, comigo e com o Felipe ele já tá bem acostumado, e com a gente ele é muito carinhoso. Ele sobe assim no Felipe, encaixa a cabeça aqui no pescoço dele e fica deitadinho. Ele é muito, 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 muito amoroso. E realmente parece, o sentimento, assim, parece realmente que ele foi um presente, que ele foi enviado, que ele foi feito milimetricamente pensado na gente, sabe? Ele combina muito, encaixa muito com a gente, o jeitinho dele e tudo. A Belinha, né, eu comecei o vlog, comecei aqui o canal, depois ela já ter falecido, então vocês acabaram não conhecendo, não convivendo com ela. Mas a Belinha, ela era minha cachorra, né, eu ganhei ela com 7 anos. Então ela era minha, né, era minha cachorra. Quando eu saí de casa e vim morar com o Felipe, eu nem pensei na possibilidade dela não vir junto, porque ela era minha. E desde que eu comecei a morar com o Felipe, ela passou a ser do Felipe também, né, ele adotou totalmente ela, virou o paizão dela. Mas, né, os cachorros, eles escolhem uma pessoa e com certeza eu era preferida, né, em relação ao Felipe, porque eu era quem tinha convivido com ela a vida toda. E o Felipe teve outros cachorros antes da Belinha, mas eles igualmente não eram dele, eram da irmã dele, enfim. Então ele nunca teve um cachorro que fosse de fato dele, sabe? E aí o Nico escolheu totalmente o Felipe, sabe? E eu não fico nem um pouco ressentida com isso, eu fico muito feliz. Ele merecia muito ter, assim, sentir, assim, esse carinho de ser o preferido, sabe? E tá sendo muito legal ver essa ligação deles ir crescendo. Claro, comigo também, o Nico gosta de mim, eu adoro ele, mas onde o Felipe vai, ele vai atrás. O Felipe é totalmente a proteção dele. Quando a gente vai em um outro lugar que ele não tá acostumado, ele fica grudado no Felipe. Então é muito legal ver essa relação dele, sabe? Então eu queria deixar registrado aqui também como isso também foi um presente, sabe? Pro Felipe, pra gente, enfim. Tá sendo uma experiência muito legal, apesar de que a gente achava que não era o momento certo pra ter um outro cachorro, pra viver tudo isso. A Belinha, ela ficou mais de 1 ano doente e aí a gente, né, não tinha a possibilidade de a gente não abraçar isso e fazer tudo que fosse necessário pra cuidar dela, e a gente fez, mas isso consumiu muito da gente, sabe? Então a gente achava que não era o momento certo de ter outro cachorro. Recém fez 1 ano que ela faleceu, né? Parecia muito cedo, mas o Nico acho que tem sido um grande presente. Bom, mudando de assunto, ontem eu finalizei 2 livros em que eu estava lendo. Um deles eu acho que eu já falei sobre ele aqui, mas é esse aqui, A Montanha é Você, da Brianna West. Cara, assim, o que falar sobre esse livro? Eu acho que eu com certeza não absorvi tudo que ele tinha pra me entregar, porque eu já falei aqui também que essa é uma das minhas maiores dificuldades com leituras, que na hora eu tô lendo, eu tô super prestando atenção, eu absorvo aquilo, mas eu facilmente esqueço e anulo do meu cérebro. Então essa é a minha maior dificuldade, assim, na questão de leitura, e isso é um dos motivos pelos quais eu me forço a ler esse tipo de livro, porque eu preciso melhorar isso, né? Mas esse é um livro incrível, ele fala muito sobre autossabotagem, sobre autoconhecimento, sobre relacionamentos, né? Como tu se libertar de traumas e de questões pessoais e das nossas infâncias também. E ele realmente mostra o caminho, o porquê que a gente cria a autossabotagem, né? O que é a autossabotagem, de onde ela vem, como a gente identificar ela de fato e conseguir passar por ela, né? Transformar ela em autocontrole, né? O subtítulo do livro é Como Transformar a Autossabotagem em Autocontrole. Então é uma jornada bem legal, tem muitas partes muito interessantes, né? Eu tirei muita coisa pra vida daqui e eu com certeza vou precisar
reler ele. E eu quero trazer alguns outros vídeos mais focados em alguns assuntos que ele fala aqui nesse livro, que eu acho que seria muito interessante para todo mundo. Todo mundo se auto-sabota um pouco, todo mundo procrastina muitas coisas em que se dispõe a fazer, pensa, eu quero fazer, e aí, enfim, nunca tira do papel, nunca faz. Então é muito enriquecedor essa leitura. O outro livro que eu estava lendo ao mesmo tempo que este, pra quem não viu, em algum outro vídeo, não foi o vídeo passado, em algum outro vídeo eu falei sobre ler 2 livros ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que eu estava lendo este, eu estava lendo este, o livro Persuasão, da Jane Austen. É o 3º livro, eu acho que eu leio dela. Eu achei esse um pouco melhor do que o anterior que eu estava lendo, que era Emma. Tô um pouco ruim de memória, mas eu estou tentando melhorar. Eu gostei um pouco mais porque eu acho que esse aqui se aprofundou um pouco mais nos sentimentos e teve um pouco mais da emoção do romance, do será que vai acontecer, será que não vai, sabe? E eu gostei um pouco mais dessa história, assim. Eu achei bem legal. Mas eu realmente acho que, apesar de, né, Jane Austen ser uma escritora incrível, eu gostar dos livros dela, ainda assim não é o meu estilo preferido de escrita, sabe? Eu acho que ela se aprofunda muito em algumas questões de tipo alguns diálogos muito inúteis, digamos assim. Ela vai e blá blá blá, escreve um monte. E aí quando finalmente acontece o rolê da mocinha se juntar com o mocinho e rolar o casal, é assim e acaba o livro, sabe? Na parte mais importante, que eu queria que ela discorresse um monte, que tivesse altos diálogos entre os dois e que se falasse sobre aquilo e que mostrasse mais a cena e tivesse mais diálogos realmente, aí ela é bem sucinta e acaba o livro, sabe? Isso me frustra um pouco, assim, né? E aí em outras ocasiões tem ali 1 milhão de palavras sobre aquela coisa que de repente nem era tão importante assim pro desenrolar do livro, sabe? Essa é um pouco da minha perspectiva. Se vocês pensam diferente, fiquem à vontade pra falar aqui nos comentários, a gente pode conversar mais sobre isso. Isso é somente a minha opinião de leiga que gosta de livros de romance, é isso. E aí dentro desse livro aqui tem mais 2 outras novelas, né, que são histórias um pouco menores, que eu confesso que eu fiquei com um pouco de preguiça de ler. E aí, agora eu estou lendo, peguei este livro aqui pra ler, e esse que eu escolhi agora, O Poder do Hábito, né, acho que todo mundo que é da leitura aí já viu esse livro alguma vez na vida, se ainda não leu, pelo menos conhece. E por enquanto eu só li o prefácio e já fiquei bem interessada, assim. Ele conta que, na verdade, ele não tinha bons hábitos e ele queria se tornar uma pessoa melhor quando ele escreveu esse livro. E ele escreveu esse livro achando que ninguém ia ler. Ele era um jornalista desconhecido, né, uma pessoa normal. E ele queria se tornar uma pessoa melhor e ele usou o pretexto do livro para conseguir ter conversas com pessoas que pudessem ajudar ele, então com um psicólogo, com, enfim, vários profissionais que pudessem ajudar ele a se tornar quem ele queria ser e, consequentemente, ele iria escrever no livro. Aliás, ele queria escrever o livro, arranjava essas conversas para escrever o livro e se tornava a pessoa que ele queria de fato se tornar. Então ele ainda não era essa pessoa quando ele escreveu o livro. E eu espero que ele tenha se tornado, né, senão o livro seria uma fraude. Mas espero que ele tenha se tornado essa pessoa, tenha conseguido, enfim, ali ele fala, eu queria emagrecer, eu queria me alimentar melhor, eu queria estudar mais, enfim, me relacionar melhor com a minha esposa, eu queria, enfim, de fato, no geral, ser uma pessoa melhor, que é o conteúdo desse canal aqui, né, eu tento todo dia me tornar uma pessoa melhor. E então eu já achei muito interessante, né, porque ele foi realmente sincero, eu não era essa pessoa e eu escrevi esse livro pra me tornar essa pessoa. Então eu achei isso muito bacana e fiquei muito curiosa para ler o resto. É uma outra novidade que talvez em outro vlog eu possa falar um pouco melhor sobre. Nós estamos dando uma mentoria, né, para um aluno nosso, né, nossa primeira mentoria, nosso primeiro aluno, e tá sendo uma experiência bem legal.
Essa vai ser a segunda aula, então hoje o Felipe vai dar uma aula e ele tá se preparando pra aula. E então eu acho que a gente vai acabar não treinando hoje e treinar amanhã. E enfim, vocês vão acompanhando aí o resto do dia. Beijo.